de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Olá, meus queridos irmãos, Pastor Jonias, lição 3 do primeiro trimestre de 2018, a oferta de manjares. Temos aqui as 12 lições desse trimestre, que estão focadas no livro de Levítico. Objetivos da lição: identificar os ingredientes da oferta de manjares, mostrar o valor de ofertar para Deus, ensinar que o sofrimento nos edifica. O texto áureo: nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Levítico 2, versículo 11. Verdade aplicada: Cristo é o perfeito alimento que Deus enviou a este mundo, e só Ele pode satisfazer todas as necessidades do homem. Motivo de oração: ore para que sempre sejamos submissos à autoridade da palavra de Deus. Temos aqui os hinos sugeridos, 22, 262 e 328 da Árvore Cristã. Texto de referência: Levítico, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Meu querido irmão, nós vamos tratar nessa lição da oferta de manjares, que era uma oferta voluntária e fazia parte do ritual de adoração da nação de Israel. Essa oferta tinha o propósito de conduzir o povo até a presença do Senhor e de abençoar o sacerdote. Nós temos 5 tipos de ofertas tratadas no livro de Levítico. Nós vamos tratar neste ensejo da oferta de manjares. Já vimos sobre o holocausto, que era uma oferta voltada para um animal que era degolado e o sangue era aspergido sobre o altar, e também a sua carne era assada no altar. Aqui nós vamos ter a oferta de manjares com outros elementos. Nós vamos ter os elementos flor de farinha, vamos ter, não se podia oferecer o mel e nem fermento, mas era flor de farinha, azeite e incenso. Antes de adentrarmos nessa lição importantíssima, eu gostaria de remeter os caríssimos ouvintes e internautas ao nosso blog, que é um blog que está dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. Aqui você pode acessar esse blog e ver os 5 tipos de ofertas que nós temos registrado no livro de Levítico. Aqui, ó, você entra aqui no menu notícia, que clicando aqui se abre, você clica nesse link aqui, ó. Há 5 tipos de oferta. Gostaria apenas de mostrar aqui, se você quer estudar mais profundamente sobre as ofertas, e desta feita nós vamos estar tratando sobre a oferta de manjares. Mas nós temos 5 tipos de ofertas que devem ser bem entendidas para não ser confundidas com holocausto. Por exemplo, aqui nós temos o altar do incenso, a composição do altar do incenso aqui,
nosso blog aqui. Então, 5 tipos de oferta. O holocausto nós já estudamos, vamos estudar a oferta de manjares. Nós temos a oferta pacífica, que era uma oferta oferecida aos sacerdotes, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa. Essas duas ofertas são similares, só que a oferta pela culpa era oferecida em dinheiro, e a oferta pelo pecado era oferecida um novilho, um boi, um touro, os elementos característicos próprios para a oferenda. Apenas mostrando aqui, porque nós vamos tratar sobre a oferta de manjares. Voltando à nossa lição, e agora entrando na primeira parte, os ingredientes de uma oferta. O que entrava na composição? Já vos adiantei, na oferta de manjares não havia derramamento de sangue. Ela representa o ministério terreno de Jesus Cristo em toda a perfeição de atitudes e palavras que ele proferiu durante o seu ministério nesta terra. Quando lemos os evangelhos, aprendemos com Jesus, o homem perfeito. Vemos seu relacionamento com os pecadores, sua atenção para com os que lhe procuravam, com um coração sincero, e também com as palavras duras para os que se aproximavam dele com hipocrisia. E nos 3 subpontos subsequentes nós vamos estudar sobre a flor de farinha, o azeite e o incenso, cada um significando algo muito importante, e que esses 3 elementos entravam na composição da oferta de manjares. Conforme vos falei, a oferta de manjares não era uma oferta similar ao holocausto ou a oferta pelo pecado, que entrava aí o derramamento de sangue. Aqui, a flor de farinha, que seria o trigo peneirado numa peneira especial, com grãos bem ínfimos e padronizados. Isso tinha um significado muito importante e característico. Os grãos seriam selecionados através da peneira com uniformidade, todos iguais, praticamente, bem pequenos, e representa muito bem o ministério terreno de Jesus Cristo, em que não encontramos acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ele não discrimina, nem há injustiça no relacionamento com os homens. Então a flor de farinha seria isso. E é um dos elementos que entra na composição da oferta de manjares. O azeite, muito conhecido na Bíblia Sagrada, ele tipifica o Espírito Santo de Deus. Este azeite, na oferta de manjares, é símbolo do Espírito Santo. A flor de farinha era amassada com o azeite. Esse ato de amassar simbolizava a concepção de Jesus no ventre de Maria. E nós temos Lucas 1:35, quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O verbo se fez carne, aqui João, na sua linguagem peculiar, João 1 e versículo 14, através da ação do Espírito Santo no ventre de Maria. A concepção da humanidade de Jesus Cristo é Deus, Filho do Homem, ou seja, Jesus, Filho do Homem, ou seja, Deus, homem, era teofania, a aparição de Deus de forma corpórea entre os homens. E pelo Espírito Santo no ventre de Maria, é um dos profundos mistérios que nos revela a palavra de Deus, em 1 Timóteo 3:16. Então, o azeite, símbolo do Espírito Santo. O incenso, nós temos aqui o incenso santo, e Deus revelou a Moisés como o incenso deveria ser feito. Lá no meu blog você vai ter lá a composição do incenso santo, onixa, gálbano e estoraque. Se quer aprender mais profundamente, vai lá no blog que você vai entender isso. A verdade aqui é que o incenso é um dos elementos que compõem aqui a composição da oferta de manjares. O Senhor também, ele disse a Moisés que ninguém poderia fazê-lo para seu próprio uso. Isso não era uma coisa particular de alguém. Isso é uma simbologia e que deveria ser executada lá no tabernáculo, lá no altar apropriado, no lugar certo, mas somente para oferecer ao Senhor Deus. E aí nós temos Êxodo 30, 34 a 38. Pois era algo santíssimo. O incenso nessa oferta
demonstra que em todo o seu ministério terreno, Jesus nunca fez nada para a sua própria glória, mas sempre para a glória de Deus. João 7:18. Então aqui reside uma significância muito interessante através do símbolo do incenso. O incenso sempre fala de orações, e o cheiro suave do incenso ia diretamente às narinas do Todo-Poderoso. E Jesus foi oferecido como cheiro suave à narina do Todo-Poderoso, e ele sempre voltado ou com centralidade em Deus e não para exaltação pessoal. Na segunda parte, trazendo a oferta aos sacerdotes, vamos ver aqui nesse segundo ponto, através dos seus subpontos, que Deus nos ensina na sua palavra que devemos ofertar ao Senhor em gratidão pelas bênçãos que Ele nos concede por sua infinita bondade para a sua casa. Os israelitas foram ensinados a levarem dos seus bens para o Senhor. Desse modo, os sacerdotes eram também abençoados. Pela palavra de Deus, vemos que sempre que o povo assim procedia, a bênção do Senhor era abundante sobre o seu povo. Então, a oferta deveria ser levada aos sacerdotes, e estes, que eram representantes do povo diante de Deus, fazia a execução desejada por Deus. E quando o povo tinha esse coração contrito, voltado para o Senhor, e oferecia, Deus recebia. Vamos então aos subpontos. Entregue aos filhos de Arão. Os filhos de Arão, que eram oriundos da tribo de Levi, Arão era irmão de Moisés, e Arão era o sumo sacerdote, foi o primeiro. O que era trazido como oferta de manjares ao Senhor era entregue nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Este sacrifício nos ensina que devemos trazer nossas ofertas para serem entregues nas mãos daqueles que estão com essa responsabilidade na casa do Senhor, como foi agradável ao Senhor que assim fosse com a nação de Israel. Também é agradável a Deus que este mesmo princípio hoje seja um fundamento em sua igreja. Assim como Deus abençoou o seu povo no passado, Ele também abençoa o seu povo hoje. Então, hoje, quem são os responsáveis para receber estas ofertas? Nas igrejas nós temos os líderes desta igreja, ou destas igrejas, são os pastores que organizam e colocam para este serviço os tesoureiros, e nós levamos as nossas ofertas e entregamos na casa do Senhor, e essas pessoas são as pessoas responsáveis para administrar estas ofertas. E Deus, assim como recebeu no passado, recebe também no presente. Aleluia. Segundo subponto, parte da oferta era queimada. Vamos ver aqui um procedimento interessante. É importante observarmos esse trecho da palavra de Deus. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. Levítico 2:2. Então a oferta era queimada. Tudo o que fazemos para Deus deve ser como esta oferta queimada sobre o altar. Nada podia impedir ou tirar o galardão pelo que fazemos para o Senhor. O serviço do sal feito para o Senhor nesta vida está diante de Deus. As orações, os jejuns, a evangelização, a contribuição, tudo está sobre o altar e terá a sua perfeita recompensa. O galardão que está nas mãos do Senhor para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Então, uma parte da oferta era queimada. E vamos ver aqui no outro subponto que a outra parte era para os sacerdotes. Não era tudo para os sacerdotes, mas somente o que lhes era permitido pelo Senhor. E nós temos a recomendação em Levítico capítulo 2, verso 3. Assim como existe a responsabilidade de ofertante, também existe a do sacerdote em atentar para
o que diz o ritual do sacrifício, pois a oferta não pode ser profanada. E é bom lembrarmos aqui que os sacrifícios no livro de Levítico fala de Cristo. Todos eles direcionam para Cristo. Cristo, aqui nesse livro, é o sacrifício expiatório. Então, nas ofertas nós vamos ver Cristo. E essa oferta não poderia ser profanada. O ato, o ritual, a forma como deveria ser entregue, era muito especial. Aprendemos com isso que tudo deve ser conforme estabelecido pelo Senhor, para que seja sempre para a sua glória. O texto de Levítico 2 e 3 diz: e o que sobrejar, aí nós temos todo o texto, deve ser para os sacerdotes, porque tudo é oferecido primeiramente para o Senhor. No entanto, aqueles que o servem também são abençoados. Assim, aprendemos que o sacerdote come do que é oferecido no altar. 1 Coríntios 9 e 13. Então, trazendo isso para a nossa atualidade, os homens de Deus, aqueles que administram a coisa santa, precisam sobreviver. Eles sobrevivem daquilo que os ofertantes trazem. Isto é bíblico. Aqui nós temos uma demonstração, uma sombra, e na atualidade nós temos a realidade. A igreja é sustentada, é administrada por homens de Deus que se dedicam com afinco à causa santa e precisam ser alimentados, precisam sobreviver. Eles sobrevivem dessa parte que sobra. Ou seja, uma parte na igreja moderna nós direcionamos para a construção, para a fabricação de utensílios necessários, a compra de móveis para a igreja, púlpitos, e a construção de templos, compra de instrumentos e outras coisas congêneres. E a outra parte é direcionada para ajudar na manutenção dos seus obreiros. Então, quando alguém se escandalizar e começar a criticar, saiba que isso é bíblico. Já desde os primórdios, lá no livro de Levítico, já se tinha esta recomendação dada por Deus. Não é uma invenção humana. Vamos para a terceira parte, preparando a oferta. Como é que deveria ser a preparação da oferta? A oferta devia ser preparada em casa e levada aos sacerdotes, ensinando-nos que o culto começa em casa, junto com a nossa família. Mas Deus tem um lugar escolhido por Ele, onde devemos levar as nossas ofertas. No Antigo Testamento era no tabernáculo, mais tarde no Templo de Salomão. Hoje a igreja tem os seus locais de culto e o cristão tem o dever e a obrigação de estar presente para adorar ao Senhor. Então, desde os mais antigos tempos, já se tem uma recomendação de Deus. A preparação da oferta em casa, falando do ato de administrarmos nossa casa e de louvarmos ao Senhor em nossa casa. Administrarmos, começando em casa, e depois levarmos para o lugar recomendado por Deus, que seria no tabernáculo, posteriormente no templo, e hoje na igreja. Vamos ver nos subpontos uma oferta sem fermento, a oferta cozida no forno ou na caçoula e a oferta com sal. Bom, esses elementos aqui são importantes frisarmos. Uma oferta sem fermento. O fermento, na Bíblia, fala do pecado. O mel não poderia estar presente na composição da oferta. É o que está dizendo esse ponto aqui, o ponto 3, no subponto 1. A oferta não poderia conter o mel e nem o fermento. Não deveria haver nada que azedasse, nada que fizesse a massa levedar, inchar. Isso fala, ou tem uma simbologia peculiar, que seria o pecado. E a massa sem o fermento
simboliza o homem perfeito, Jesus Cristo, em seu ministério terreno. E em Cristo não há sabor de azedume. Em seus ensinos, nos milagres por ele realizados, no convívio com os pecadores, nada nele demonstra algo suscetível de fazer inchar. A sua palavra podia por vezes ser enérgica e penetrante, mas nunca era áspera. O seu caráter e o seu comportamento mostraram sempre a realidade de quem andava na presença de Deus. Uma oferta sem ferimento. A oferta cozida no forno ou na caçoula. Essa caçoula é um recipiente adequado para o cozimento. E poderia ser no forno ou na caçoula. A oferta podia ser cozida de 3 maneiras: no forno, na caçoula e na sertã. Seria recipientes adequados para o cozimento. E era evidentemente diferente um do outro. Esses 3 modos de cozer sugerem os tipos de sofrimento que Jesus enfrentou durante o seu ministério, como também as experiências que o salvo enfrenta durante a sua vida. Essa é uma oferta que agrada a Deus e é chamada cheiro suave, porque em seu ministério terreno suportou todo tipo de sofrimento, enfrentando a oposição, a perseguição e incompreensão, por sempre fazer a vontade de Deus. Isso aqui tanto acontece com Cristo, ou aconteceu, como pode acontecer conosco. Essas 3 formas de cozimento aqui fala dos nossos sofrimentos, das formas de perseguição que passamos, de crítica, toda sorte de males que vamos enfrentar e tribulações. Aqui nós somos criticados. Oh, glória a Jesus! Criticados, quiçá, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, que às vezes estudam e secularmente não entendem, não têm a visão da coisa santa e passam a criticar os pais que são sacerdotes, as pessoas que têm um outro convívio, que sabem os vizinhos, até amigos, não somos entendidos e sofremos. Nós passamos por verdadeiros cozimentos, por tribulações, por críticas marcantes que amargam a nossa boca. É como o ato da fervura, passa pelo processo de aquecimento intenso e de diversos processos. Não pense você que ser um crente é ter uma vida de vento em popa, com os tapinhas nas costas e com o massageio do ego sempre por aqueles que nos ladeiam. Não, nós estamos sempre no cozimento. Como Cristo foi cozido, nós também. E na última parte, a oferta com sal. O sal é um elemento que fala alto na Bíblia Sagrada, é um tempero, fala do sabor, fala de algo que vai dar o sabor. O sal tem muitos símbolos na Bíblia, era considerado uma preciosidade entre as nações da região do Oriente na Antiguidade. Proporcionava sabor às oferendas, que em parte seriam dadas aos sacerdotes, preservava da corrupção, símbolo da perpetuidade. É só você lembrar que quando você sala uma carne, ela vai ficar conservada, perpetuada. E o sal fala disso, do sabor. Então, este elemento era indispensável na oferta. Aleluia! Qual tem sido a sua vida, meu caríssimo irmão, na presença de Deus, para dar o sabor a este mundo? Sua vida é como o sal que dá o sabor a esta vida insípida, a esta vida
cheia de insalubridade, mas que precisa do sal para dar o sabor. Uma comida sem sal é sem sentido, não tem gosto e não serve para alimentação. Não é agradável ao paladar. Meu querido irmão, que possamos oferecer constantemente o nosso melhor a Deus, sempre com o coração grato e acompanhado de louvor e oração, com o resultado de uma vida purificada pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Nesta lição, depreendemos que a nossa oferta precisa ser uma oferta com os componentes desejáveis de Deus. Não podemos introduzir nesta oferta elementos estranhos, mas precisamos seguir a vontade retilínea de Deus, que cronometrou tudo e deixou debaixo de leis para nos servir de padronização de comportamento. Hoje não praticamos mais esses rituais levíticos, que era apenas a sombra e apontava para Cristo. Cristo cumpriu tudo, mas nós oferecemos a nós mesmos e aquilo que temos diretamente a Deus através da igreja. Vou deixar aqui o questionário com as respostas para você. Que Deus nos abençoe.